Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros, coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos e recurso para desobstruir o coração em favor de nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiaste. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a treva menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam, que em teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinaste sem palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes, para que a tua vontade, misericordiosa e justa, se faça em nós, por nós e para nós, hoje e sempre, onde estivermos, assim seja. Que a doce e meiga paz de Jesus possa estar presente em nosso dia, em nossos corações e para sempre conosco. Gostaria, em primeiro lugar, solicitar a permissão para adentrar os vossos lares mais uma vez e compartilhar as elucidações do Evangelho segundo o Espiritismo. A boa nova do Cristo Jesus, que nos acalenta nos momentos de dúvidas e tormentas. Evangelho este que nos consola as dores das provações da vida terrena. Assim, agradeço aos dirigentes dessa casa bendita pela oportunidade de poder estar com vocês nesta manhã, trazendo uma breve reflexão sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais especificamente, os itens 1 a 6. Subindo o monte, Jesus, ao olhar para baixo, percebeu que vinha ao seu encontro a turba desgovernada. Ali vinham mancos, coxos, aleijões, todos os tipos de pessoas necessitadas, e alguns com suas vestes talares a reluzir no sol, mas pessoas que buscavam ali um alento,
uma compreensão, uma consolação. E Jesus, percebendo-se, pôs em prática um grande ensinamento. E assim assentou-se e disse: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. As bem-aventuranças originam-se do Sermão do Monte. Nelas estão contidas todas as máximas ensinadas por Jesus. Tal ensinamento trouxe um padrão de conduta a ser seguido por todos nós, mas de maneira ímpar e peculiar a cada indivíduo. A nossa regeneração deverá ser exteriorizada, seguindo de dentro para fora. Não é como cumprir uma lei que está escrita. É quando começamos a sentir dentro de nossos corações a necessidade da mudança, da transformação, da renovação, porque antes era conforme as Escrituras. Hoje é conforme o amor que Jesus nos ensinou. Jesus nos deixou um legado de fé, de justiça, renovação e esperança numa vida melhor, num mundo melhor. Cada bem-aventurança consiste em duas partes, uma condição e um resultado. Ou seja, para se alcançar uma glória é necessário uma nova atitude. O sermão de Jesus nos mostra um novo ensinamento, ao qual denominamos Boa Nova. No conjunto, as bem-aventuranças apresentam um novo modelo de ideias, com foco no amor e na humildade, ecoando ensinamentos de espiritualidade e compaixão. Como já foi dito na palavra, sabemos que no mundo teremos muitas aflições, mas devemos acreditar que o grande projeto de Deus para nós é que sejamos realmente felizes. Porém, a felicidade não é desse mundo. A felicidade cristã é muito diferente dos valores que vemos e ouvimos por aí. São inúmeras as filosofias e pensamentos que tentam desenhar um conceito de felicidade. Mas, para nós que cremos na vida espiritual, a definição de felicidade, alegria e contentamento encontra-se na intimidade com o próprio Deus. Tal relacionamento nos tornará semelhantes ao Mestre Jesus. E essa semelhança se converte em alegria, felicidade. Definitivamente, Jesus nos ensinou que a felicidade está ligada com o que nós somos e muito longe daquilo que nós temos. Não está ligada a tipo de conquistas materiais, mas às conquistas da alma. A alegria está centrada em coisas interiores. As pessoas mais felizes na Terra não são as que possuem mais bens materiais, mas as que desfrutam dos atributos do Pai Celestial, uma riqueza insondável que temos do próprio amor e respeito a Deus. O que se deve entender por pobres de espírito? Claro que quando Jesus disse, abençoados são as pessoas pobres de espírito, ele estava pensando em outro significado. Isso mesmo. Ser pobre de espírito, segundo o Evangelho, é a base de todas as outras virtudes descritas no sermão. É o primeiro degrau de uma grande escalada. Se, primeiramente, não formos pobres de espírito, não alcançaremos as demais bem-aventuranças. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que mesmo o ignorante, possuidor dessas qualidades, será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que nos aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural.
há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Pobres de espírito são aqueles irmãos que não possuem orgulho. São os humildes que não têm vaidade pelo que sabem e que nunca exibem o seu conhecimento. A modéstia é seu distintivo, porque os verdadeiros sábios são aqueles que têm entendimento do quanto nada sabem ainda. Por isso, a humildade é considerada requisito indispensável para alcançar-se o reino dos céus. Sem a humildade, nenhuma virtude se mantém. A humildade é o propulsor de todas as grandes ações em todas as esferas de atuação do homem. E como reconhecer os pobres de espírito? Eles possuem simplicidade no falar, sinceridade e franqueza nas atitudes. Não fazem ostentação de saber nem de santidade. São humildes e tolerantes. Compadecem-se dos que pretendem afrontá-los com seu orgulho. Cala-se diante de palavras loucas. Suportam a injustiça. Vibram com a verdade. Respeita o homem não pelos seus haveres, mas por suas reais virtudes. A pobreza de paixões e de vícios é a que deve amparar o viajor que busca sinceramente a perfeição. Foi essa pobreza de espírito que Jesus proclamou, a pobreza de sentimentos baixos, representada pelo desapego às glórias efêmeras, ao egoísmo e ao orgulho. Então, pobres de espírito são todos aqueles os humildes da terra, aqueles que são abnegados, que colocam o amor ao próximo acima de suas próprias necessidades. O orgulhoso se recusa a reconhecer a verdade, porque seu espírito ainda não está maduro para compreender essas verdades, nem seu coração para sentir o calor do amor divino. O orgulho é a venda que lhes tapa os olhos. É necessário curar primeiro a causa do mal. Eis porque Deus, na sua infinita bondade, como hábil médico, castiga primeiro o nosso orgulho. Deus nunca abandona os filhos perdidos, pois sabe que a qualquer momento seus olhos se abrirão. Mas Ele quer que o façam de vontade própria. E então, nós, orgulhosos, envaidecidos, vencidos pelos tormentos da incredulidade, nos atiraremos nos braços do Pai misericordioso, e como filhos pródigos pediremos seu perdão. E esse perdão vem em forma de provações e aflições que devemos superar com parcimônia e resignação. Deus é a causa primária de todas as coisas e, em sua infinita sabedoria, em seu infinito ato de amor, permitiu um dia que Jesus, o Espírito maior, mais evoluído, andasse entre nós no planeta Terra, com a finalidade de que Jesus, como homem encarnado, sentisse os efeitos que a vida terrena provoca no espírito. A partir daí, Jesus pôde nos ensinar como nos libertar das dificuldades, como vencer e superar as vicissitudes desse planeta, como suportar as dores e como triunfar para a vida espiritual. Jesus tudo nos ensinou. Jesus nos disse um dia que o mal é o remédio. E esse mal é o amor de Deus agindo sobre nós. Por isso, irmãos, saibamos compreender o momento de turbulência pelo qual passamos. Todas as aflições e intempéries que enfrentamos no planeta azul faz parte do nosso processo evolutivo, que há muito tempo está grafado no mapa do nosso perispírito. Deus, em sua infinita sabedoria, nos envia uma forma de princípio inteligente para habitar dentro do templo do Espírito,
com a finalidade de nos mostrar que todos somos iguais. Todos padecemos do mesmo mal. Todos os homens devem se curvar diante da própria soberba. Ao nos fazer dependente de um semelhante, ao nos deixar sem reação. Enfim, que saibamos compreender que uma das coisas mais importantes da nossa vida é algo que temos gratuitamente todos os dias. E talvez nem teremos essa percepção durante toda a nossa vida terrena. O ar que está à nossa volta é um dos maiores benefícios que o Pai nos concede. E muitas vezes nem nos lembramos de fazer um agradecimento. Se cada um de nós sofre, se sentimos na pele as dores, sentimos no nosso espírito a envergadura do nosso fardo, é porque assim nós necessitamos. Façamos uma reflexão conosco mesmo, junto de nossos familiares, para que tenhamos condições de assimilar esse aprendizado bendito. Humildade, humildade. Qual o maior exemplo de humildade poderíamos demonstrar? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Assim disse Jesus. Sejamos os pobres de espírito. E assim, queridos irmãos, vamos encerrando o nosso encontro, ainda dizendo a vocês, rogando ao Senhor, com a bênção da tua luz, reconhecemos a carga de imperfeições que carregamos. Entretanto, com o amparo de tua bondade, somos agora o que somos. Ainda assim, Senhor, rogamos-te, não nos deixes entregues aos nossos próprios caprichos. Guia-nos por misericórdia em tua vontade e sabedoria, para que venhamos a ser o que queres que sejamos. Dessa forma, poderemos dizer: Pai, seja feita a tua vontade. Muita luz a todos. Falarei um pouco do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os pobres de espírito, itens 7, 8, 9 e 10. Neste capítulo, temos como subtítulo os mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Em Mateus, capítulo 11, versículo 25, Jesus rende glórias ao Pai por haver ocultado essas coisas aos sábios e prudentes, e por haver revelado aos simples e aos pequenos. Nessa exortação, Jesus se refere aos sábios e prudentes como sendo os orgulhosos, aqueles envaidecidos de sua ciência, os também chamados doutos. E quem seriam esses doutos? São aqueles que possuem a habilidade de ensinar, aqueles que detêm conhecimentos mais aprofundados. Mas naquela época, na época de Jesus, os doutos eram todos aqueles ditos como sábios. Possuíam conhecimento, porém eram completamente arrogantes. E por outro lado, quando se refere aos simples, que são os pobres e pequenos, entendemos como sendo os humildes, que se curvam à vontade de Deus e não se acham superiores a todos. Segundo Platão, a humildade é o reconhecimento das próprias limitações. Humildade deriva de humus, que significa terra, ou seja, temos todos o mesmo referencial, a mesma origem. Já Leonardo da Vinci diz que a simplicidade é o supremo grau da sofisticação, porque ser simples é ser sofisticado, pois a simplicidade é quando não sobra e nem falta nada. Então, dentro dessa ideia, humildade é nos reconhecermos como espíritos imortais, todos, sem exceção.
Por esse motivo, não devemos fazer distinção em função de classe social, posição socioeconômica, prestígio social, fama. Devemos sim, nesse exercício de humildade, enxergar o outro como espírito, sob o ponto de vista espiritual, e não como matéria, que seria o ponto de vista material. E nesse contexto, então, qual a grande contribuição do Espiritismo na renovação da humanidade? Para Allan Kardec, é a destruição do materialismo. E materialismo é a atitude das pessoas que entendem que tudo é matéria e que têm uma vida voltada unicamente para os bens materiais. E aqui então eu gostaria de abrir um parêntese para falar sobre o atual momento em que vivemos, onde todos, ou pelo menos a maioria, estão repensando o seu modo de agir, onde a palavra empatia está sendo usada como nunca. Temos acompanhado os noticiários e vendo o quanto nada vale este sentimento, onde tantos morrem independentemente de sua posição social, pois a pandemia vem nos lembrar a cada dia o quão somos pequenos e também iguais perante o Pai, e nos mostrar um panorama onde podemos visualizar quem são os doutos e quem são os humildes. Enquanto uns estão preocupados com as perdas materiais e dispostos a satisfazer as suas vontades a qualquer custo, os humildes se empenham em respeitar os protocolos a fim de poupar a vida, e solidários agem de forma para diminuir o sofrimento do próximo. Os humildes têm confiança em Deus e têm a visão de um mundo melhor. Assim sendo, amados irmãos, o orgulho, este sentimento conferido aos doutos, é a catarata que obscurece a visão. De que serve apresentar a luz a um cego? É preciso, pois, primeiro curar a casa do mal. E Deus, nosso Pai amantíssimo, como médico hábil, corrige primeiramente o orgulho. Ele não abandona, pois, seus filhos perdidos, pois ele sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas que isso seja por sua própria vontade. E então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, se lançarão cansados por si mesmos nos seus braços e, como filhos pródigos, lhe pedirão perdão. Obrigado pela oportunidade. Muita paz a todos. Meus queridos irmãos, estudando o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e neste momento vou falar um pouquinho sobre a parte das instruções dos espíritos, que focou principalmente no orgulho e na humildade. Os nossos irmãos do plano espiritual, eles frisaram muitas vezes nessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo que a humildade é uma virtude bem esquecida na Terra e que sem ela não é possível sermos caridosos. Por quê? Porque a humildade é que nos faz entender que todos nós somos irmãos, somos iguais perante Deus, embora muitas vezes tenhamos as diferenças do plano material. Mas tirando as diferenças do plano material, somos todos iguais perante Deus, somos irmãos. E só a humildade nos consegue fazer enxergar isso e entender que, como irmãos, nós precisamos nos ajudar mutuamente para que possamos crescer juntos, seguindo sempre pelo caminho do bem. Os espíritos fazem várias comparações nessa parte sobre rico e pobre, sábio e pessoas menos instruídas, ou seja, sobre os valores da matéria e os valores do espírito. E é muito importante nós lembrarmos aqui que
Nós somos espíritos que estamos encarnados em um corpo material. Portanto, nós habitamos esse corpo material temporariamente, para que possamos fazer essa nossa jornada terrestre. Mas quando nós desencarnarmos, esse corpo material e tudo que for da matéria vai ficar para trás. Então, fortuna, títulos, fama, tudo isso fica para trás. Nós só levamos conosco os verdadeiros títulos de nobreza, que são aqueles conquistados pelo nosso espírito. A humildade, a caridade, o amor ao próximo, tudo que nós construímos de nobre e de bom nas nossas vidas e as pessoas que estavam ao nosso redor. Esses são os títulos de nobreza, é isso que a gente leva. O resto, que foi temporariamente nos permitido ter e usufruir na Terra, fica na Terra, não vai conosco. Então, os nossos irmãos do plano espiritual, eles vêm nos alertar que nós precisamos urgentemente reconhecer em nós onde está o nosso orgulho, quais são as nossas características em que o nosso orgulho se manifesta mais fortemente, porque sempre tem alguma coisa que deixa isso mais claro, alguma coisa que é mais importante, que nós damos mais importância, em relação às coisas materiais. Sempre tem. E nós precisamos identificar isso. Precisamos identificar aonde nós estamos doentes, para que a gente possa, então, tratar essa doença, tratar o orgulho, para eliminar o orgulho das nossas vidas. Porque o orgulho é uma chaga que atrapalha muito o nosso desenvolvimento espiritual, nosso desenvolvimento moral. Os espíritos nos chamam a atenção que nós precisamos relembrar e seguir os ensinamentos deixados por outros espíritos que foram pobres de espírito. Pegando aqui a nossa lição, né? Nós precisamos nos lembrar dos pobres de espírito que já passaram pela Terra, que foram vários. Inclusive o nosso Mestre Jesus, um dos maiores exemplos nossos que nós temos. Nosso Mestre Jesus e todos os outros enviados que Deus, nosso Pai, tem nos mandado à Terra para deixar exemplo, para deixar ensinamentos e exemplos para nos guiar nesse caminho. Os espíritos também nos alertam que nós não devemos ficar nos lamentando dos infortúnios e dos sofrimentos que surgem em nossas vidas, porque eles sempre têm uma razão de ser. Às vezes, quando nós estamos vivendo uma situação muito difícil, nós naquele momento, devido à dor e à dificuldade que nós sentimos, nós não conseguimos entender isso. E o nosso orgulho também, muitas vezes, nos impede de entender, de enxergar isso. Mas os nossos infortúnios, sejam eles individuais ou coletivos, eles têm uma razão de ser. E na grande maioria das vezes eles foram provocados por nós mesmos. Por diferentes motivos, nós acabamos caindo nessas situações, atraindo essas situações para as nossas vidas, que vêm como muitas vezes um remédio amargo, mas que é para o nosso bem. É para que nós possamos, pela dor, atingirmos um estágio a mais no nosso caminho evolutivo. Nós já sabemos que na nossa vida nós podemos evoluir, e a evolução é uma lei natural do espírito, do mundo, do universo, e, portanto, nós também, enquanto espírito, estamos em constante evolução, e essa evolução ela pode se dar pelo amor ou pela dor. E a dor vem quando a gente insiste muito em permanecer aonde? No erro.
né? Se nós já tivéssemos alcançado um estágio superior em que nós soubéssemos caminhar sempre pelo amor, nós não precisaríamos passar pela dor para aprender as lições. Mas nós ainda precisamos passar, né? E tudo bem. É ruim? É muito ruim. Ninguém quer sentir dor, seja ela física, ou seja ela moral, seja ela emocional. Mas quando ela vem, ela sempre está trazendo uma lição. E se a gente deixar o nosso orgulho de lado, a gente vai conseguir enxergar isso. Nós não podemos ser cegos e orgulhosos e ficar culpando Deus ou nosso irmão o tempo todo. Não. Deus é nosso Pai, Ele é amor, Ele é bondade. Tudo que Ele faz tem uma razão boa e é pensando na nossa evolução moral e espiritual, é pensando no nosso bem. E isso nos faz lembrar imediatamente da pandemia que nós estamos vivenciando há mais de um ano e que já trouxe para nós muitas perdas, muitas dores e continua trazendo. A pandemia, ela é uma passagem coletiva que a humanidade tá sofrendo. E muitas vezes para a gente é difícil ter serenidade e olhar esse cenário da pandemia com os olhos da alma, porque nós estamos feridos e cansados, e conforme tudo isso se arrasta por mais tempo, muitas vezes sentimos as nossas forças diminuírem, e isso dificulta realmente que a gente consiga olhar tudo isso como um aprendiz humilde, que consegue entender que aquela lição difícil, aquele remédio amargo, que ele está recebendo naquele momento, vai trazer bênçãos no futuro. E que há uma lição para a humanidade em tudo isso, que é a lição do amor, da humildade, da caridade, da fraternidade. É isso que essa pandemia veio nos ensinar. E ela veio pelo caminho da dor, é claro. Ela está nos ferindo, nos atingindo, e há muito tempo. Porque é uma passagem que a humanidade toda precisava, porque nós já sabemos que a Terra está passando para a mudança de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E dentro desse cenário, a humanidade está sendo chamada com esse remédio, com essa dor, com esse remédio amargo, com essa lição difícil, a se transformar, a aprender a trabalhar, deixar de lado o seu orgulho, a alcançar estágios maiores de humildade, de amor, de fé, de fraternidade, de caridade, de união, de se enxergar como irmãos. Precisamos nos enxergar como irmãos para poder vencer essas dificuldades. Precisamos lembrar que não há mal que dure para sempre, mas o aprendizado bem absorvido ecoa na eternidade. Então, meus irmãos, façamos a nossa parte com amor. E quando a cruz pesar muito, não há mal nenhum a gente chorar, a gente desabafar. Nós somos humanos, nós somos falíveis. Mas vamos enxugar as lágrimas e vamos aprender a olhar para cima, olhar para o céu e lembrar da força maior que nos criou, lembrar de Deus, nosso Pai. Vamos pedir ajuda a Ele com humildade e Ele sempre nos acolherá. Tudo passa, tudo vai passar. Vamos sair mais fortes disso, com certeza. E mais humildes, com mais amor, com mais fé no coração. Que Deus olhe por todos nós hoje e sempre.